Boa noite. Boa noite, boa noite. Ah, tem um fio aqui. Boa noite, eu vou chamar a nossa convidada. Cadê? A todos. Já chamei nossa convidada. Oi. Chegou. Oi. Tudo bom? Deixa eu só ajeitar esse fio aqui. Me ajeitar aqui que tem esse fio do fone. Boa noite a todos, pessoal chegando. Primeiro, eu quero te agradecer muito por ter feito Imagina. esse esforço para participar aqui com a gente. Eu acho que tem muita gente aí que vai ficar super feliz, tem bastante paciente teu. Ai, coisa boa. E, bom, pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre cardiopatias, né? Sobre cardiologia veterinária. Quem vai conversar com a gente é a Elisa Neuwald. Ela é graduada, fez residência, mestrado e doutorado na URGS, especialização em cardiologia veterinária na Anclivepa, São Paulo. E, se eu não me engano, é proprietária da Poa Pet Core, não é? É, isso aí. Que é a primeira clínica, né, de atendimento cardiológico, né? É, isso mesmo. E isso mesmo. Então, eu vou iniciar o nosso papo, que tem sido cada vez mais comum, né, na avaliação de pacientes idosos, os idosinhos, apresentarem algumas alterações, né? E essas alterações, até porque eles estão vivendo mais, né? E isso tem aparecido bastante. Então, além deles serem velhinhos, existem algumas doenças, né, que podem desencadear processos cardíacos e tal. Com certeza. Quais são as principais patologias, assim, que tu vê hoje, que tu atende hoje em Uhum. cães e em pequenos animais? Provavelmente, o nosso carro-chefe é a doença da válvula mitral, né? Que casualmente é super comum nesses cãezinhos de porte pequeno idosos, tá? Todas as raças, York, Poodle, Maltês, todas as raças, mas de uma maneira geral, todo cachorrinho de pequeno porte com mais de 8 anos é muito frequente ter a doença da válvula mitral e da tricúspide também, tá? Essa aí é a mais da cardiologia veterinária. Mas a gente tem outras doenças também. Tem algumas doenças congênitas que hoje em dia a gente detecta muito. Quase toda semana eu atendo um paciente novo com doença congênita e provavelmente por causa dessas raças que estão as raças da moda, esses braquicefálicos, então a gente pega muita doença congênita também. Não muita como a doença da válvula mitral, mas a gente está atendendo bastante. E por outro lado, outras doenças que antigamente se atendia muito em cães, como a cardiomiopatia dilatada, tem ficado cada vez mais raro. Não sei se a gente tem menos cães grandes ou se esses cães grandes não acabam não acessando aos exames diagnósticos, Talvez a questão nutrição, que hoje em dia é bem claro, mais, né, atendida nesse sentido, de não faltar mais ou nutrientes e tal, menos, talvez ajude. Joaquina, É? porque está começando nos Estados Unidos e no Canadá. Eu sei que tem bastante casos de dilatada nos tutores que optam por alimentação natural, que não fazem uma Suplementação adequada. adequada de proteínas, Falta principalmente. aminoácido? Isso mesmo.
exatamente. E aí a gente tem muito estudo nos Estados Unidos e Canadá com dietas grain-free e também com deficiência de taurina, L-carnitina. Mas aqui no Brasil não, ainda não, pelo menos. Sim, E, aham. é, e falando de gatos, a doença mais comum em gatos, porque nós vamos falar de cães e gatos, né, Joaquina? Sim, sim, sim. A doença mais comum em gatos é a cardiomiopatia hipertrófica, tá? Mas Uhum. gatos também têm outras doenças, outras, principalmente as cardiomiopatias, né? A dilatada também é bem raro em gatos. Era bem comum antigamente, mas agora também em função das dietas ela tá bem rara. A cardiomiopatia restritiva, tem muito gatinho ficando bem idoso, né? Ah, verdade. 18. E nesses aí, às 18, vezes. 16, 17, 18 Uhum, anos, 19, até 20 anos uhum, tem uhum. animais. Aham. É. E aí a gente diagnostica a cardiomiopatia restritiva. E tem a cardiomiopatia ritmogênica do ventrículo direito também em gatos, que é mais rara, não é tão comum. Uhum. E quais os exames que existem hoje disponíveis para pequenos animais na cardiologia veterinária? A nossa sorte é que tu deve saber também, antigamente, eu me formei aqui há 15 anos, né, mais. E vou fazer 16 anos de formada daqui amanhã. E Parabéns. antigamente, antigamente a gente só tinha o eletrocardiograma, né? Mas hoje em Uhum. dia É. a cardiologia evoluiu muito, porque a gente tem o ecocardiograma, e o ecocardiograma é um exame imprescindível, porque a gente consegue avaliar através do ecocardio toda a função do coração. A gente consegue avaliar as câmaras, a gente consegue avaliar as válvulas, a gente consegue avaliar a contratilidade, a gente consegue avaliar a função diastólica. Então ele nos traz muitas informações. Eu trabalhei com cardiologia antes do ecocardiograma, só com eletro, e a gente não conseguia fechar o diagnóstico. A gente tinha muitas suspeitas, até na doença da válvula mitral, que é mais fácil, um pouco a gente tinha bastante suspeita e normalmente confirmava, mas agora com o eco a gente consegue ver tudo bem direitinho. O ecocardiograma, eu Uhum. acho que é o exame que É o mais comum na redefiniu rotina. isso, e ele Então mudou é, muito a cardiologia baseada no ecocardio. Tanto que hoje, até a gente faz medidas do ecocardio para definir o tratamento e a conduta terapêutica para o paciente. uhum. Legal. Mas além do E ecocardio, tem outros exames, né? O eletro, que é muito importante para avaliar o ritmo do coração. sim. E outro exame que eu tenho feito bastante é o Holter. Não sei se todo mundo Hum. conhece. O Holter é o eletrocardiograma de 24 horas. E a gente pega muita arritmia pelo Holter, que normalmente, às vezes, no exame clínico a gente não percebe quando vai fazer o Holter, ou o animal tem uma arritmia ventricular, ou uma arritmia supraventricular, ou ele tem pausas, bradicardia. Também é um exame bem interessante. Aham. E é fácil de fazer? É bem E- tranquilo, é bem tranquilo. Até hoje eu não tive nenhum problema. A gente coloca os eletrodos no peito do bichinho. Aí eu normalmente coloco uma atadura porque vai os fiozinhos conectados, coloca a atadura e depois a gente coloca uma roupa. E essa roupa tem a caixinha para Ah, e botar o ele. gravador. Ah, que legal. Isso. E aí eles deixam que E eles aí ficam, eles ficam, ficam bem. exatamente, ficam Aham. direitinho. É. Uhum. Quais os sintomas, até já perguntaram ali, quais os sintomas que a gente deve prestar atenção para desconfiar que de repente ou tem que fazer um check-up cardiológico, quais são É. o que precisa observar, o que o tutor pode observar. Normalmente a gente sempre associa a cardiopatia com tosse, né? A tosse é cardiopata. Mas aí que eu quero dizer, cuidado que também
muitos cães cardiopatas não tossem e muitos cães que tossem não são cardiopatas. Tossem por outros motivos. E no gato, principalmente. Normalmente, o gato cardiopata não tosse. Não tosse, apesar verdade. que em alguns casos eles tossem também, tá? Mas normalmente são sintomas de cansaço, pode ter tosse, dificuldade para respirar, aquele cachorrinho não tá mais tão ativo, passeando muito na rua. E o que eu acho que a maioria do pessoal que está aqui é veterinário, né? Acho que tem alguns tutores, mas a maioria é veterinário. O que eu acho que a gente tem que começar a buscar muito na veterinária são os diagnósticos precoces. Então, a gente, como veterinário, tem um papel fundamental de auscultar aquele bichinho, auscultar, examinar, né? E muitas vezes o diagnóstico tem que ser antes dos sintomas. E aí a gente consegue fazer uma conduta terapêutica adequada, consegue melhorar a qualidade de vida e até, principalmente, a sobrevida, né? Mas, de qualquer forma, se tiver algum sintoma, tosse, cansaço... O animal, normalmente, os mais idosinhos, quando eles começam a ficar mais idosinhos, é comum eles, às vezes eles ficam mais quietinhos ou não querem sair para passear, ou, né, o tutor já nota assim, ele tá ficando velhinho, e às vezes não é a questão, porque a velhice não é doença, né? Então, de repente, tem alguma coisa por trás que pode ser uma cardiopatia, né? Quando ele fica mais... Nossa cachorrinha sempre fez exames de rotina e foi a partir de uma ecologia que se identificou o problema na mitral. Até então desconhecíamos, não apresentava sintomas, tem 13 anos. Isso é da bem Sandra. Legal. E alguém perguntou de gatos ali. Se cães, às vezes é difícil, gato demonstra muito menos sintomas, tá? Verdade. Então, gato é muito importante fazer check-ups e exames periódicos também. Com que idade tu orienta, assim, ou o ideal é fazer... No adulto jovem já fazer algum exame para identificar se tem, ou esperar alguma manifestação de sintoma? Como é que tu orienta as pessoas? Assim? Normalmente assim, Joaquina, o cão cardiopata normalmente vai apresentar um sopro, tá? Então, se o veterinário detectou algum sopro, obrigatoriamente tem que fazer o ecocard. E de rotina, tirando essa exceção do sopro, a partir dos 8 anos, eu recomendo que faça... A partir dos 8 anos. Anual, isso mesmo. Para cão. A menos que vá fazer um procedimento cirúrgico, alguma outra coisa, daí também tem indicação, né? Mas para gatos é bem complicado, porque as doenças de gatos, elas acometem animais jovens também, de meia idade a idosos, mas às vezes a gente pega... Eu já atendi gato com 1 ano com cardiomiopatia hipertrófica. E o gato, se ele tem sopro, não necessariamente ele é cardiopata, porque o gato tem um sopro fisiológico. E se ele não tem sopro, não descarta que ele seja cardiopata. Então tem que fazer o exame. Então, tem que ser examinado mais a fundo. Exatamente. Normalmente o que eu indico é a partir de 1, 2 anos fazer um exame e depois a cada 2 anos, porque a cardiomiopatia hipertrófica também não é uma doença, na maioria dos casos, não é tão agressiva, sabe? Então, a gente consegue, se a gente fica monitorando a cada 1, 2, 3 anos, a gente consegue pegar. Mas o gato é um problema. O gato é um problema porque ele só demonstra sintomas quando a coisa já está bem grave. Como é que a gente minimiza, não sei na tua... Até porque algumas pessoas têm bastante medo de procedimentos, né? Quando os bichinhos são cardiopatas, mas é que ele tem problema no coração, não quero fazer anestesia, não quero fazer, às vezes precisa fazer uma profilaxia, e daí vem aquele medo, né?
Como é que se minimiza esses riscos, ou como é que tu orienta, assim, quando tem algum bichinho que tem alguma... Qual Algum seria o problema? limite, né? É uma pergunta bem interessante, mas também é bem complicado, né? Porque, qual é o risco? Bom, mesmo um animal Risco tem rígido, sempre. tem risco sempre. Mas, assim, o fato de ser cardiopata não quer dizer que ele não vai poder fazer um procedimento anestésico cirúrgico de jeito nenhum. A gente tem vários pacientes que é necessário operar e a gente consegue estabilizar de uma maneira que consiga fazer o procedimento. O que eu digo? Quando esse bichinho cardiopata tem que fazer algum procedimento, é bom que a equipe esteja toda alinhada, tá? O cardiologista, o anestesista, o cirurgião, tudo certinho. E aí a gente tenta minimizar os riscos, né? Bom, se o cardiopata está descompensado, nem pensar, né? Se está Ah, sim. descompensado, vamos compensar o coração. Mas a gente consegue avaliar pelo ecocardio, por exemplo, se o paciente está com risco ou não de edema pulmonar. Aí eu já consigo programar. Ah, não, tá sem risco de edema, vamos tentar fazer o procedimento, né? A gente faz o eletrocardiograma para ver se não tem nenhuma arritmia, como é que tá o, o ritmo cardíaco, né? Eu tenho vários Uhum. pacientes, limpeza de dente mesmo, profilaxia oral, é muito importante no cardiopata. Ele Muito tem que estar importante. com o dente limpinho em função da endocardite, né? É. Então a gente Muito tem que importante falar sobre isso, porque eu bato muito nisso, nessa tecla da boca, porque é uma porta de entrada, né, para diversas patologias, gera uma inflamação terrível, né, sistêmica, porque sim, às vezes está numa condição a boca que a saliva é uma papa de bactéria, né, então horrível. é horrível, né. É, Então, eu acho que sempre tem que pesar, né? Porque e não deixar, às vezes as pessoas vão deixando, né? Porque tem medo, mas faz uma avaliação, né? é, Passa por uma bateria, né, de exames, avalia e pesar o risco-benefício, né? Porque sempre vai ter benefício. Então, a com não ser que não certeza. tenha, que tenha um risco muito, né, alto, mas quem pode dizer é a cardiologista, né, É. das condições do animal de fazer, então é importante, né? E É muito muitos importante essa. cardiopatas, eles ficam compensados por muito tempo. Não Sim, é o diagnóstico de cardiopatia não é uma coisa horrível. A gente consegue com medicações compensar e que eles tenham uma vida normal. Mas claro que a gente tem uhum, um grupo que descompensa, que faz edema, que faz ascite, faz efusão pleural, dependendo até da espécie. Então, esse grupo que está bem descompensado, aí a cirurgia já fica em. Mas, assim, eu já tive uma paciente com piometra bem cardiopata. A gente não tem muita alternativa, né? não tem, né? Então, e o bom, a grande vantagem nossa é que a anestesiologia veterinária também evoluiu bastante. E hoje em Com dia a gente certeza. tem muito fármaco, equipamento, monitor, que facilita tudo, né? Eu fiz uma live com a Verônica o outro dia, até sobre isso, para tranquilizar um pouco, né, nessa questão do risco anestésico, porque eu escuto muito, né, acho que todos os veterinários têm Uhum, medo, o tutor não tem medo da cirurgia, ele tem medo da anestesia. A cirurgia ele até exatamente. nem, e a É, anestesia, né, eu tenho medo da anestesia, não vai voltar da anestesia. E, na verdade, hoje tem protocolo para tudo, né? Protocolo para renal, para cardiopata, para epilético, para, né? Tem com certeza. estratégias anestésicas, assim, bem seguras, né? Hoje está bem diferente isso. É, e não, E o às animal, vezes a gente se preocupa com a anestesia em si, e às vezes o pior é o pós-operatório, né?
Ou É o verdade. transoperatório nem é o tão horrível, mas o pós-operatório é mais preocupante. Então, mas eu acho que hoje em dia a gente tem equipes multidisciplinares, a gente tem colegas em todas as áreas e os nossos pacientes estão, eles têm esses colegas à disposição e a gente consegue montar uma boa equipe para esses pacientes que necessitam, né, uma cirurgia de urgência ou uma cirurgia que tem que ser feita num cão cardiopata mais grave, né? Uhum. Ah, o que que tu teria, assim, não sei se teria, mas algumas, tem, por exemplo, exercício. Em que situação ele deve ser, ou tem alguma situação que ele deve ser evitado? Porque normalmente o exercício ele sempre vai fazer bem, né? Quanto mais ficar parado, né? Acho, mas em que situações assim tu restringiria o exercício ou que... Normalmente, o que eu digo para os tutores é que a gente tem que descobrir se o bichinho é sem noção ou se ele é com noção, tá? Por quê? Porque tem os bichinhos sem noção. E aí eles descompensam, tá? Normalmente, a Ah, maioria dos cachorrinhos, eles sentem quando eles vão ficar mal. Hoje mesmo, uma tutora, e o bichinho estava ruinzinho, e ela falou: Olha, Elisa, quando eu chego em casa, ela faz um pouquinho de festa, mas eu vejo que ela faz menos ah, festa e se acalma, porque ela sabe que vai passar mal. Então eu digo que é melhor nesse sentido, porque o cachorro sente quando ele tá mal. Então, se o tutor tá passeando com o bichinho na rua e o bichinho parou, respeita. Deixa ele descansar, pega no colo. A gente tem que respeitar o limite. Claro que a gente não vai levar um cachorro cardiopata meio-dia no verão correr uma maratona. claro, sim. Mas levar a passear também não tem problema, só que a gente tem que respeitar o limite do cachorro. E cuidar os sem noção. Ah, ele odeia. Eu tinha um paciente que odiava o cachorro do vizinho. Quando ele passava na frente do cachorro do vizinho, ele latia tanto que desmaiava. Então, esse é o tipo de Muito conduta que a ódio gente no coração. é, querido. E ele era bem Ai, ai. cardiopata e viveu bastante esse daí, brigando com o vizinho, né? Mas, mas esse tipo de situação que a gente tem que cuidar, né? Eu tinha um outro paciente boxer que desmaiava quando chegava o carteiro, sabe? Então Tinha síncopes. uhum. Então a gente tem Ai, que, ai. que, que cuidar esse tipo de situação de excesso de estresse, assim, sabe? Aham. Que vai estimular muito, dar uma taquicardia muito intensa, e aí pode ter síncope, pode descompensar, né? A questão da pressão arterial também. Eu gostaria que tu falasse um Ah, é. pouquinho a respeito disso. A gente não falou, a gente falou Que de eu acho exames e eu que esqueci de muitas falar. vezes isso é ignorado ou não é lembrado, ou, né? E é uma questão que eu acho que pode trazer mais problemas, né? Se não for observado, e essa questão, às vezes pode começar até o problema pela alteração, ou às vezes é um renal também, né? Eu acho que rim trabalha junto, né, com Não, o com certeza. coração. A pressão arterial, na verdade, a gente que faz consulta cardiológica está na rotina, né? A gente sempre afere a pressão no nosso Sim, paciente. Mas o que normalmente o pessoal diz? A hipertensão é uma doença silenciosa em humanos, né? E o professor Hélio Altran, ele diz que ela é muda na veterinária. Porque se é uma doença que causa tontura e dor de cabeça, como é que a gente vai diagnosticar no nosso paciente? Só fazendo as aferições, né? Normalmente o cardiopata não tem hipertensão, tá? Normalmente quem tem hipertensão é ou nefropata ou cães ah, com uhum. endocrinopatias, né? E aí, quando a gente tem uma hipertensão sistêmica, a gente tem 4 órgãos que podem sofrer. O coração, e aí quando a gente tem hipertensão, a gente tem uma hipertrofia concêntrica, que a gente vê direitinho no ecocárdio. Isso é bem comum em gato nefropata, por exemplo, que tem hipertensão arterial sistêmica. A gente vê essa hipertrofia no eco.
E além do coração, o próprio rim pode sofrer. O rim ele pode ser o causador da hipertensão ou pode sofrer a consequência dela. A Tá? consequência. É. A doença ocular, né? Isso é bem comum também. Muitas vezes o animal tem cegueira súbita e aí vai no oftalmo e o oftalmo vê hemorragia retiniana, vasos tortuosos e aí a gente acaba fechando o diagnóstico com hipertensão arterial. E também a gente tem o sistema nervoso central, que pode sofrer também com a pressão alta. Né, pode ter convulsões. É muito importante a gente fazer. Eu acho que a pressão deveria ser um exame de rotina do veterinário, né? Seria bem interessante se a gente, como veterinário, conseguisse fazer esse exame de rotina. O problema da hipertensão é que os nossos bichinhos ficam muito nervosos, né? É difícil a gente avaliar a síndrome do jaleco branco, É, né? verdade. Aham. Então, Eu muitas. nesses casos, muitas vezes eu peço para aferir a pressão em casa com os É isso que eu ia colegas que falar. fazem esse serviço. Muitas É. vezes eu peço para chamar quem pode fazer esse tipo de atendimento, fazer em casa, né? Uhum. Porque eles também, eles alteram a pressão arterial na presença do veterinário, no mudar de ambiente, gato então, né? É, gato é bem Se complicado. tiver, se tiver um cachorro latindo no mesmo ambiente ou que ele escute, já vai, é capaz de dar uma alteração. É, e Então, depende isso eu costumo fazer. do temperamento de cada bichinho também, né? Eu digo, tem bichinho que parece que tá tranquilo porque ele é comportado, mas ele não tá tranquilo, porque ele tá numa mesa de exame, né? Sim, Então é bem num importante. ambiente diferente. Uhum. Uhum, é. Tá, teria alguma outra orientação, Elisa, que tu gostaria de comentar, de chamar atenção Ah, o que sobre as cardiopatias, o atendimento, alguma coisa? o que que eu queria assim deixar de importante para nós? Primeiro que eu acho super importante a gente fazer os check-ups regulares, tá? E não precisa ir no cardiologista, assim, o cachorrinho consultar o cardiologista, o clínico mesmo consegue fazer essa auscultação, solicitar o exame, e aí, dependendo, se tiver alguma alteração ou outra, discutir com o cardiologista ou fazer a consulta com o veterinário Sim, especializado, né? Mas assim, eu acho que é bem importante a gente pedir o check-up anual para o nosso pacientinho mais idoso, porque quanto mais cedo a gente detecta, a gente consegue dar. Hoje em dia tem medicações que melhoram muito a sobrevida, muito a qualidade de vida, tá? Isso é um ponto que eu acho que é bem importante. Outra coisa é cuidar os sintomas, né? Os bichinhos que têm sintomas, então sempre é bom a gente tentar diagnosticar o quanto antes, né? Às vezes, por exemplo, o gato, às vezes o gato está estranho. O tutor chega pra gente e diz: o gato está estranho. E muitas vezes a gente não pensa numa cardiopatia, mas às vezes pode ser uma cardiopatia, tá? Eu já tive paciente gato que o tutor dizia: ele tá estranho. Daí a gente olha assim, mas como estranho? Não sei, mas ele tá estranho. Então a gente tem que investigar, né? Alguma coisa sim. tem. E uma coisa que a gente não falou muito, na verdade, que eu queria falar um pouquinho, é das doenças congênitas, tá? Que a gente falou um Tá. pouquinho, mas tem algumas raças que a gente tem que prestar muita atenção. Principalmente os bulldogs. Tanto os Ah, bulldogs franceses como os bulldogs ingleses. É muito comum eles terem estenose de pulmonar, tá? E aí a gente consegue detectar isso na vacinação, nos primeiros exames clínicos. Esses pacientes vão ter um sopro. E outra doença cardíaca congênita que é bem comum também é a persistência de ducto arterioso. Também a gente ausculta o sopro lá no filhotinho. E a persistência de ducto arterioso, o sopro, ele é bem cranial. Então, às vezes, a gente tem que botar o esteto bem para frente para auscultar aquele sopro, que é um sopro característico, é o sopro contínuo. E a gente tem pego muito PDA também, SPITS,
alemão, raças pequenas, York tem também, Poodle, o pastor alemão pode ter. Então, a gente tem que estar sempre de olho nessa primeira avaliação cardíaca, avaliação para vacina, na primeira consulta pediátrica, e auscultar direitinho, porque tem muita cardiopatia congênita por aí Que também. já pode ser atendida desde cedo. E Com essas, certeza. essas cardiopatías que tu estás falando, congênitas, elas, tendo uma atenção cedo, a gente consegue aumentar a expectativa de vida. Sim, com certeza. O PDA, por exemplo, que é a persistência do ducto arterioso, é curativo. A cirurgia cura. Quanto mais cedo a gente detectar e mais cedo a gente fizer a cirurgia que não tiver tanta sobrecarga do lado esquerdo do coração, muitas vezes a gente nem tem aumento. A gente faz a cirurgia e o cão fica curado. Ele vai ter uma vida normal. E para estenose pulmonar, a gente também tem no Brasil a cirurgia que se faz no mundo inteiro, já tem no Brasil, que é por cateterismo. Uhum. Então, e isso, claro, não é uma cirurgia curativa, porque a gente não vai alterar a válvula, não vai mudar a válvula, mas é uma cirurgia que melhora muito a qualidade de vida e a sobrevida dos cães. E aí eles conseguem ter uma vida normal, porque a gente consegue melhorar muito o gradiente de pressão e esse cão tem uma vida normal. Tu falasse nos bulldogs, os pugs também? Os pugs não é tão comum ter estenose pulmonar. É bem comum no bulldog inglês e no bulldog francês. Tá? E outra coisa, falando nos braquicefálicos, tem mais uma coisinha que eles têm que é comum, são os tumores. Tumores cardíacos, quimiodectoma. É bem comum em cães idosos daí, né? Eles fazem um tumor de base do coração. A gente pega daí no pug, shih tzu também. O shih tzu também pode ter estenose pulmonar e outras raças também, né? Mas a gente pega bastante estenose pulmonar nos braquicefálicos. E essas cirurgias que tu mencionaste, alguma tu faz? Não faço nada de cirurgia. Tá. Eu encaminho para colegas. Mas são cirurgias, então tá. Claro que sempre uma cirurgia cardíaca tem um risco, né? Lógico, ainda mais que os cães muitas vezes estão descompensados, né? Já tem ou uma sobrecarga do lado direito ou do lado esquerdo, dependendo da patologia. Mas olha, a gente está bem servido de cirurgiões aqui em Porto Alegre para fazer PDA e também no Brasil. Eu tenho vários pacientes que eu encaminhei para São Paulo e foram, e estão bem, responderam bem à cirurgia. Acho que o primeiro paciente que eu encaminhei para cateterismo não tinha no Brasil ainda, ele foi para os Estados Unidos fazer. E ele viveu, a última vez que eu vi ele estava com 12 anos. É uma vida normal, né? Um cão que nasceu com uma cardiopatia. Sim, tem uma perguntinha, acho que a gente já falou, mas a Cláudia está perguntando, em situações que precisam de cirurgia piômetra, por exemplo, a gente até falou especificamente na piômetra, mas na avaliação é detectada uma cardiopatia, qual a melhor conduta? Nesse estabilizar. caso, isso, exatamente, daí tem que avaliar o clínico com o cardiologista, né, para tentar estabilizar, se não tem que ver se tem risco de edema pulmonar, como é que estão as medidas de sobrecarga, né, do ventrículo esquerdo, do átrio esquerdo, daí tentar dar uma estabilizada antes do procedimento. Claro que a gente sabe que tem procedimentos também que não tem muita coisa o que fazer, né? Piometra, por exemplo, tem que operar, né? Se não fizer, o risco é... Mas tem uma outra pergunta. Tem uma outra perguntinha aqui. Boa noite. Temos uma cadelinha de 8 meses que tem má formação nas patinhas dianteiras. Ela anda como canguru. Esse esforço extra a longo prazo pode causar danos ao coração? Nesse caso, a princípio não. Normalmente o cardiopata tem uma doença estrutural do coração, né? Então, o que se sabe que piora o coração são taquicardias, mas o fato dela caminhar, de se esforçar, não é um problema maior,
tá? De fazer um Se esforço ela com as não tem, né, patinhas. nenhuma Se ela não... patologia, ela não vai ter Não, uma porque faz exatamente. esforço, Por né? esforço, Talvez não. até o esforço ajude a É, prevenir. nesse Tem uma caso, outra, não tem teria uma outra preocupação. pergunta aqui. Eu acho a Michelle é estudante. Qual é a média da frequência respiratória em pacientes cardiopatas em válvula mitral? Aí depende, né? Depende se ele está descompensado ou não. A gente quer sempre que a frequência respiratória fique abaixo de 30 por minuto, tá? Tá, Mas aí tem até uns aplicativos, tem até. E a frequência respiratória é bem importante, é uma medida que é relativamente fácil de fazer e é uma medida que nos ajuda bastante para avaliar o risco de insuficiência cardíaca, né? Mas a gente quer que fique normalmente abaixo de 30 tá. por A minuto. Ivete está perguntando, está dizendo aqui, fala da vacina para os pets pequenos. Só se ela Vacina? está falando, pode ser que esteja falando da vacina para dirofilariose. E foi bom ela perguntar se é sobre isso. Por quê? Porque a dirofilariose está chegando no Rio Grande do Sul, tá? Eu atendi já 2 pacientes que vieram, um veio do Rio de Janeiro com o verme adulto no coração, tá? E o outro, ele foi comprado no Rio de Janeiro, eles moraram na Bahia e agora estão morando aqui. E ele tá com SNAP positivo ainda, mas eu não vi o verme adulto no coração. Existe uma vacina para dirofilariose, que na verdade é não é vermífugo, é um ectoparasiticida, não sei se é esse o termo que se fala. Uh, e se dá anual, tá? É uma vacinação, no caso, anual. E a forma de prevenção pode ser com essa vacina, que é uma milbemicina oxima, que é o nome dos medicamentos do grupo que agem na dirofilariose. Aí tem vários remédios que a gente pode dar oral, tá? Sim. Que aí a prevenção é mensal com essas medicações orais ou essa vacina anual, tá? E aí a dirofilariose é o verme do coração, né, que é transmitido pelo mosquito e é uma doença super grave também, né? Uma doença grave, pode dar insuficiência cardíaca congestiva, normalmente o verme fica na artéria pulmonar, pode causar lesão pulmonar crônica, é uma doença bem complexa. E tem prevenção, que é com esses vermífugos, essas medicações mensais. Então, acho que é bem importante a gente saber que a doença está por aí. Assim como a leishmaniose chegou faz um tempo, a dirofilariose está chegando, né? A Tá gente tem que... chegando. Vamos ver se ela não fica, mas Se tá não por aí. fica, se o clima ajuda. Tem uma Aham. outra pergunta aqui. Para cães que recebem alimentação natural, absorção de carne com um pouco de gordura, como fica a questão possível problema de colesterol se o cão é cardiopata? O colesterol não é problema para Normalmente para nós, essas doenças de humano, que faz aterosclerose, cachorro não infarto, essas coisas, faz, os animais não, não. normalmente não fazem. Existem algumas doenças, eu sei que daí os endócrinos sabem bem melhor que eu, mas em schnauzers que aumentam os triglicerídeos, as hiperlipidemias, mas normalmente a gente não tem esse problema de aterosclerose, essas coisas, porque Eles não eles fazem têm placa de ateroma, não vai. isso, e eles têm uma irrigação coronariana bem, digamos, não é vascularizada, mas é bem, que tem vários ramos, não é só uma opção assim de irrigação. Então, normalmente eles não sofrem com o colesterol alto. Tá. Não sei se alguém mais quer fazer alguma pergunta. Eu acho que as perguntas, pelo menos acho que eu vi, as que tinha aqui eu fiz, que eu vi, né? Tem bastante gente. Até vou dar uma voltada aqui para ver se tem alguma que eu não perguntei. Mas eu acho E que dos não. gatos, que a gente falou um pouquinho só,
A gente tem as raças mais acometidas também pelas doenças de gatos. E aí tem muito estudo de cardiomiopatia hipertrófica no Maine Coon, que é a raça mais estudada, mas eu não sei, aqui em Porto Alegre, não sei se eu não atendo tanto, mas eu não vejo muito Maine Coon. Não tem muito mesmo. Eu também Não, acho que não tem muito. Eu conheço é, alguns, mas é pouco. é, e os que eu conheço de Maine Coon são todos, a maioria são bons, assim, acho que a genética dos criadores aqui é Deles boa. são bons. E tem também os ragdolls e a gente pega muito em persa também, né? Mas é que eu acho que a nossa casuística grande é persa, né? Que tem problema Eu cardiológico, acho assim, que o que apresenta nosso. problema. Eu acho que a gente tem muito mais persa do que o resto do mundo. Assim, então por isso que a gente tem uma casuística grande de persa, porque o persa tem bastante aqui na nossa região. Então tá. Mais alguma pergunta, gente? Senão a gente vai encerrar a live de hoje. Vamos deixar a Elisa descansar, ela trabalhou bastante hoje Hoje foi e ainda corrido. aceitou meu convite, me salvou. Ai, mas eu Imagina. adorei, Eu também. sensacional, Muito obrigada. foi Eu que muito agradeço. bom. E a gente eu tenho certeza que tem alguns teus clientes estavam aí, né? E tu é uma pessoa muito querida, todo mundo gosta muito de ti. E a gente vai se falando, então. A Nanda tá aí também, foi ótimo É, assistir. Então tá, pessoal, eu vou agradecer a presença de todos, então. Vocês terem participado e principalmente a Elisa por ter aceitado e por ter conversado com a gente, foi muito bom, tá? eu que agradeço. Quando precisar, é só chamar, Joaquina. Estou Então tá, aí à era isso que eu ia disposição. dizer. E acho que em outra oportunidade a gente aborda algum outro tema, né? Vamos fazendo, ajudando o pessoal a identificar e a cuidar melhor dos pets, né? Sim, com Tem certeza. que, com conhecimento fica mais fácil, né? É. Então tá. Uhum. Então era isso. Uma boa noite, um bom Tá bom. descanso, Elisa. Muito obrigada de novo. Obrigada. E boa Obrigada, noite eu a que agradeço. todos. E até a próxima. Tchau, gente. Vai ficar Tchau. gravado, tá? Se alguém depois quiser assistir de novo ou quiser compartilhar com alguém, tá? Vai ficar no YouTube, no YouTube lá da PET. Tá bom? Então Uma boa tá. noite e tchau, tchau para todo mundo. Tchau, boa Tchau. noite. Beijo. Beijo. Boa noite.